Bom dia! Bom dia! Embaixadores, posição fundamental para o juramento da bandeira nacional. Prometo, pela minha honra, proceder em todas as circunstâncias, como homem consciente de seus deveres, amar a minha pátria, e defendê-la na paz e na guerra. Firme! Embaixadores, posição fundamental para o juramento da bandeira cristã. Prometo ser fiel a meu Salvador Jesus Cristo, amá-lo de todo o meu coração, e servi-lo com todas as minhas forças. Levarei a sua bandeira com a Bíblia aberta a todo mundo. Firme! Pode sentar, embaixadores. Agora, faria o juramento da bandeira dos embaixadores do rei. Prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Prometo ser fiel a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre, terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, servirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci. Fim. Neste momento, vamos cantar o cântico, o hino dos embaixadores do Rei, firmando o propósito. Amém. Bom dia, você do canal. Bom dia, embaixadores. Fala de novo. Bom dia. Bom dia. É isso aí. Os embaixadores não tem dessa, não.
Bom dia, irmãos do nosso canal. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é um culto um pouco mais especial, um culto dedicado a uma organização que tem servido ao Senhor, nosso Deus, há muitos anos, né? Uma organização que está desde a década de 90, sendo sendo espalhada pelo Brasil de uma forma tão grande, que é ser embaixador do Rei. E quem já foi embaixador do Rei sabe que é carregar essa responsabilidade na mão, né? no peito e também na graça. Hoje a gente escolheu fazer esse culto, né? Na verdade, eu pedi ao pastor essa oportunidade para estar fazendo esse culto. Esse culto já tem muito tempo que eu queria estar ministrando. Faltou alguns apetrechos aqui para ficar mais bonito, mas ser embaixador do Rei foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive na minha vida cristã, se não a mais marcante, né? Tantas experiências que eu tive, que a embaixada me proporcionou, que foi por onde Cristo conquistou meu coração, foi onde Cristo me ensinou o que é o amor dele. E eu acredito que este culto é mais para lembrar, né, como que essa organização fez a gente estar aqui no meio de Deus. Uma coisa importante que a organização foi criada pela HBB, né, que é a União de Homens Batista Brasileira, e uma frase muito importante que eles falam: construir meninos para não remendar homens. É isso aí, porque a gente acredita que influenciando na base da criança, você consegue criar aí um cristão, um evangélico, que pode estar honrando a palavra de Deus aí por onde Ele quer que ande. Amém? E o nosso culto ele não muda muito, né? Neste momento a gente pode fazer a dedicação de dízimos e ofertas, e para isso, né, eu vou pedir para que nosso visitante não se sinta constrangido, né? E a igreja pode ficar à vontade. Neste momento nós vamos cantar o cântico Sou Forasteiro Aqui, é o hino do cantor cristão. Amém? Lembrando que esse hino foi um dos primeiros hinos da embaixada. Aquele Firmando Propósito foi o primeiro, é o atual. E esse foi o primeiro hino, segundo fontes do mal. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. O reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliamos já, é ordem que ele dá. Reconciliamos já com Deus, é ordem do meu rei. E todo pecador arrependido já confessa ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliamos já, é ordem que ele dá. Reconciliamos já com Deus. O meu eterno lar é uma perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliamos já, é ordem que ele dá. Reconciliamos já com Deus. Mais uma vez, refrãozinho. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliamos já, é ordem que ele dá. Reconciliamos já, mais uma. Eis a mensagem que ele me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliamos já, é ordem que ele dá. Reconciliamos já com Deus. Amém, amém. Neste momento eu vou pedir a ajuda aqui do nosso irmão Júlio, que possa estar orando aí. Na verdade não, Júlio. Na verdade não, eu pedi para você orar pelos nossos dízimos por este mês da juventude. Mas tem uma visita
inesperável que vai nos orar agora neste momento pelos dízimos e ofertas. É um antigo embaixador aqui da igreja. Vou convidar ele para fazer uma oração. Lucas, ora pra gente, por favor. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por este dia, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste, Pai, de contemplar a Tua grandeza, Deus. Pai, nesse momento especial, queremos te pedir pelo mês dos jovens, te pedir pelos dízimos e ofertas, Deus, que nós entregamos tudo em Tuas mãos, Deus, para que seja feita a Tua santa vontade, Pai. Perdoa as nossas falhas, porque muitas vezes fazemos coisas que não Te agradam e até mesmo sem a gente perceber, Papai. Que o Senhor venha colocar em nós um coração cada vez mais puro e que se alegre, Pai, em fazer a Tua santa vontade, Papai. Sobre os dízimos e ofertas, Pai, que esse dinheiro possa ser aplicado da melhor forma possível no sustento da Tua obra. Deus abençoe aqueles que estão contribuindo, aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor possa estar abrindo oportunidade de emprego e que o Seu nome, Pai, seja glorificado, Pai, acima de qualquer coisa, Deus. Abençoe os jovens desta igreja, que o Senhor possa estar abençoando os planos, os projetos, que o Senhor possa estar realizando os projetos de cada um segundo a Tua santa vontade, Papai. Desde já, nós já Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Continuemos nosso culto, amém, amém. Valeu, Lucas. Deus abençoe a sua vida, meu garoto, que esteve tanto tempo com a gente aqui, usufruiu da embaixada também, né? Viajou com a gente para o Rio de Janeiro, foi o primeiro, com o Anderson também. Vocês acreditam que o Anderson foi também foi para o Anverso, no Rio de Janeiro? Imagina eu, o Anderson e o Lucas lá. Ô, velho, o Anderson eu tô falando do irmão do Deleon. Exatamente. Que lembrança boa isso, foi muito engraçado. Então, hoje eu me sucumbi a dar uma reflexão bíblica, né, aos irmãos, e é uma tarefa muito difícil, e realmente eu estou muito nervoso, porque o Mateus faz isso todo domingo, em algum lugar neste Brasil, os pastores fazem, o Mateus faz de vez em nunca, mas ele faz bastante, e fica nervoso, imagina eu, né? E hoje não tem nada melhor do que falar do que sobre os embaixadores do rei. E o tema dos embaixadores, ele é bem simples, que é somos embaixadores por Cristo. E eu vou até ajudar, porque geralmente a gente fala essas coisas no gogó. Então, senhores, qual o tema dos embaixadores do rei? Somos embaixadores por Cristo. Tá fraco. Somos embaixadores por Cristo. Amém, amém, é isso aí. E a nossa divisa, ela se encontra em 2 Coríntios 5:20, que eu vou pedir para um dos nossos embaixadores abrir, para a gente fazer uma reflexão sobre esse versículo, mas eu vou pedir para vocês o seguinte: tem uma competiçãozinha que você já deve estar acostumado a ver, você que não conhece a organização, que existem várias competições e é exatamente o desembainhar da espada, que consiste em abrir, né, abrir a Bíblia no versículo dito pela primeira. Quem for o primeiro a abrir, tecnicamente vai juntando pontos e no final ganha uma pontuação e ganha a competição. E vamos ver de qual dos três aqui vai ser mais rápido para achar. Não vale olhar antes, tá? Não vale olhar antes. Esses caras eu vou te falar, viu, igreja? Então, a desembainhar a espada é 1, 2, 3 lá em cima, tá? Quando eu falar já, vocês procuram o versículo. Quando eu falar o versículo, vocês repetem comigo, tá bom? Então vamos lá. Desembainhar a espada, 1, 2, 3. O versículo é 2 Coríntios 5:20. Não adianta falar o decorado, porque eu sei como está escrito na Bíblia. Não está igual ao que está aqui. Então, vamos lá. 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Vai. Você em casa pode já, com certeza, deve ter achado primeiro que eles. Porque eu vou te falar, esses embaixadores... Pode falar? Pode, cara. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como de Deus, por nós rogares. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, amém. Pode sentar, Matheus. Realmente, vocês aí, eu vou te falar, viu? O cara estava em Gênesis aqui, ó. O outro estava em Apocalipse, né? E complicado achar o versículo, né? Mas, graças a Deus, estamos aí.
Então, irmãos, essa é a nossa divisa, né, da organização, é de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Né? Na sua mente, né, neste exato momento, o que vem a ser o embaixador do rei? Né? O que é o embaixador? Né? Na embaixada, o embaixador é aquele que representa o seu governo, né, em outro país. Eu acho que esse até, né, é o significado que está no Aurélio, que é justamente o cara que representa o seu governo em outro país. Então, se o cara é embaixador, sei lá, da China, provavelmente ele está aqui no Brasil representando o seu país, que é a China. E agora vamos acrescentar a palavra por Cristo, né? Vou falar igual o pastor vindo do grego, estou brincando, não vou fazer isso. Embaixadores por Cristo. O que seria embaixadores por Cristo? Se embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país, embaixador por Cristo é simplesmente uma pessoa que representa o governo de Deus em outro país, mas no caso aqui é no mundo inteiro, né? Em outra nação, em onde quer que você for, você está sendo embaixador da parte de Cristo. Olha só, como se Deus por nós vos exortasse, né? Deus está contigo para representar isso. E assim, a partir do momento que você cita essa divisa, toda vez que o embaixador cita essa divisa, às vezes passa pela cabeça que ele está citando só uns versos simples, mas não é. É justamente uma divisa do que consta a vida de um embaixador do rei. Né? Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Às vezes, na nossa vida, a gente passa por muitas coisas. E a vida do embaixador do rei, ela consiste em várias situações da vida. A vida do embaixador do rei, ali, quando ele começa dos 9 anos ali, né, que ele entra na embaixada, ele entende, mas não entende muito bem o que é. Ali muitas vezes ele se converte, que foi onde eu me converti, foi quando eu entrei na embaixada, foi quando eu aceitei a Jesus Cristo como o suficiente Salvador. A vida do embaixador do rei é justamente aprender com a palavra de Deus como se portar com a vida, como se portar para outras pessoas e como ser criado para o mundo. E aí que chega no final, que é ser embaixador por Cristo, que é representar a Deus por onde quer que ele ande. E na organização existem algumas coisas que ele vai aprender ali, né? Os irmãos podem notar aqui, por exemplo, eu vou falar sobre um dos aspectos do nosso símbolo dos embaixadores do rei. Vocês podem notar, tem uma coroa ali do lado, então que está totalmente ligada ao compromisso dos embaixadores do rei. A coroa, ela está ali, ó, tem 5 pontas, né? Que ela fala sobre estudo bíblico, missões, oração, mordomia e o serviço real. São 5 coisas que tem que estar na vida do embaixador do rei. Mas o que eu quero trazer na manhã para vocês é que esses 5 pontos, além de estar na vida do embaixador do rei, está na sua vida também. Está na vida do cristão. Até porque você também é um embaixador do rei. Você, mulher, também é uma mensageira do rei. As mensageiras do rei, existe essa organização. Então, isso aqui é simplesmente uma denominação para ajudar crianças a entenderem a palavra de Deus, mas isso também serve como adultos. Por exemplo, né, a primeira ponta que fala sobre estudo bíblico: esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei. Missões, né, estudar a vida de grandes embaixadores do rei na palavra de Deus e nos livros missionários. Serviço real lá, ó, faz dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho. Ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço. Guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Então, são 5 pontos interessantíssimos ali, que falam sobre estudo de Bíblia, missões, oração, mordomia e serviço real. Na vida do cristão é a mesma coisa. Se o cristão não estuda a Bíblia, se ele não ora e se ele não leva a palavra para outras pessoas, não faz sentido nenhum a vida do cristão, né? Que está aí, ó, estudo bíblico, missões, oração e o serviço real, que é levar a palavra. E aí a pessoa fala, mas serviço real, Levi? O Mauro lá, algum embaixador deve estar pensando assim, o Mauro lá falava que serviço real era lavar as panelas. Sim, claro, existe essa parte do serviço real do embaixador do rei, que é o seguinte, é servir, né? Vamos lá, o pastor já falou 1 milhão de vezes o que é servir, né? O que é servir para Cristo aqui na igreja. E servir é uma tarefa que Deus te dá. Às vezes você mesmo se empenha a colocar uma tarefa,
mas Deus colocou você para fazer aquilo. Às vezes você é recepcionista da igreja, às vezes você é sonoplasta da igreja, às vezes você toca na igreja, às vezes você está ali só orando, às vezes você é o cara que louva, às vezes você é o cara que cumprimenta a pessoa todo domingo, às vezes você é a pessoa que não faz nada na igreja, a única coisa que você faz é receber o visitante bem. Você não tem cargo nenhum, mas o visitante chegou, você no seu coração tem como recebê-lo bem, tratá-lo da melhor forma. Então, cada pessoa, cada cristão dentro da igreja, ele tem um ato de servir. E o embaixador do rei, ele aprende isso com o tempo. Ele aprende que servir não é só simplesmente realizar uma tarefa. Eu ir lá e cavar um buraco para minha mãe, ir lá, mãe, deixa eu lavar as louças, serviço real. Geralmente isso para a criança, ela realmente é assim que funciona. A gente fala assim, ó, embaixador, você tem que fazer um serviço real aí para você passar de posto, né? E aí o embaixador passa a semana lá pensando em alguma coisa, às vezes o cara capina um lote, sei lá, ajuda o pai a montar um armário, o outro ajuda a montar um poço de irrigação, o outro ajuda a lavar as louças em casa. Eu, por exemplo, posso ajudar a minha esposa a limpar a casa. Falar baixo isso aí, porque ela não pode ficar sabendo essas coisas não, tá? Inclusive, para não ficar muito disposto, entendeu? Mas é exatamente isso que funciona no serviço real. Então, é muito importante que o embaixador, durante a sua jornada durante os postos, ele saiba a servir, né? A servir sem reclamar, a servir sem nenhuma frescura, que eu diria, né? Às vezes a palavra frescura é muito forte, mas para o embaixador do rei, ele sabe que na embaixada a rédea é curta, é bom dia com força, é cantar com força, é fazer as coisas com força, porque a gente sabe que Deus quer sempre o nosso melhor. E aí, quando o embaixador do rei, para quem já foi em algumas dessas congressos, né, do embaixador do rei, vocês estão acostumados a ver os embaixadores lá no meio do culto gritando, pulando, cantando. Por quê? Porque eles aprenderam de que o servir, ele tem que ser com vontade, né? Não adianta eu virar para você amanhã e falar assim, ó, amanhã eu quero você aqui na igreja às 5h30 da manhã. Você vai limpar a igreja e você vai recepcionar os irmãos. E eu quero cada banco limpo aqui. Beleza, você pode até fazer o serviço e ir para casa e não entender nada do que você fez e até achar que está fazendo alguma coisa, mas não é assim que funciona, irmãos. O servir é uma coisa espontânea e o embaixador, ele aprende a servir dessa forma, ele aprende que as coisas são feitas de forma natural, sem nenhum forçar de barra, né, como eu diria. E para ser mais fácil de descrever o que é isso, é o orgulho de ser embaixador. E é um cântico que a gente vai cantar agora, que é um dos cânticos também bem conhecidos pelos embaixadores. Se você estiver em casa aí, já foi embaixador e conheceu o cântico, pode cantar com a gente. Bem? Manda ver, galera. Esse cântico aqui, ó, vou colocar a letra. A letra pode mudar um pouquinho, mas a base é essa. Eu tenho orgulho de ser embaixador e você também. Quando nós passamos, todo mundo diz: você é embaixador, é que é feliz. Amém? Então vamos lá. Vamos ver se irmãos me acompanham, hein? Vamos lá. Orgulho de ser embaixador e você também. Quando nós passamos, todo mundo diz: você é embaixador e é feliz. Tra lá 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 lá. Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, tra lá 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 lá.
o microfone aqui. Aí, voltei. Então, os ritmos das músicas são esses. A gente trabalha com crianças de 9 a 16 anos. O cara, quando chega nos 14, ele começa a ficar enjoado ali, mas isso chama a atenção das crianças, que as crianças se sentem felizes em cantar esses cânticos, né? E eu queria falar mais uma coisinha. Tem um versículo que se encontra lá em Tiago, que ele fala assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e se lhe data. Ixi, eu acho que eu copiei o versículo pela metade. Alguém me presta uma Bíblia aí? Deixa eu achar esse versículo. Mateus, dizimar a espada, 1, 2, 3. Tiago 1, 5. Tudo bem. A gente chega lá, né, irmãos? Os embaixadores é assim. Aí, pode ler, Mateus. Achei. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá liberalidade. Corta isso aí, velho. Pode de novo. Vai, Mateus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe dada. Isso. Não, tudo bem, tá certo. Valeu, Mateus. O que eu quero falar sobre esse versículo é o seguinte. Esse versículo está lá na terceira apostila dos embaixadores do rei, que é quando ele alcança o posto de escudeiro, né? Quando o embaixador começa a ver que ele precisa de alguma coisa para começar a se defender, né? É quando ele vai contar para os amigos, às vezes ali na adolescência, pela idade, se eu for pensar aqui é mais ou menos na adolescência, que alguns embaixadores chegam nesse posto de escudeiro, né? E eles sentem a necessidade de se defender na escola, porque é a hora que o menino está na escola, quer contar para os amigos que ele faz parte de alguma coisa grande. O menino acabou de sair de um congresso, canta as músicas na maior altura, se sente no exército, um soldado de Cristo, e ele vai para a escola e às vezes ele quer contar para quem ele conhece. E às vezes a pessoa vai perguntar: e por que você faz isso? Qual o motivo disso, né? E o embaixador ele tem que aprender que às vezes Deus precisa dar sabedoria a ele, mas o embaixador, e você também como adulto, precisa saber que Deus dá a sabedoria. Se você não tem, Deus vai te dar ela com a maior liberdade possível, sem censura nenhuma, direto e reto, sem nenhuma dúvida. E é dessa forma que Deus coloca as coisas nos nossos corações. Quando a gente abre o nosso coração para Ele, pede ajuda, pede discernimento, é na hora que Deus dá com todo amor e carinho a sabedoria. E é a hora que ela instrui a criança a entender que quando ele entrega a sua vida a Jesus, Deus vai ajudar justamente nesses momentos. E aí, o que eu falo com meus amigos? Na hora que eles perguntam lá, o que eu faço? Né? E é na hora que o momento que a criança vai pregar, que ela vai falar sobre Jesus, que ela... É a mesma coisa com o pastor. É a mesma coisa com você, Mateus? Você vai lá no púlpito, você estuda a palavra umas 20 vezes em casa, o pastor faz isso também, né? Faz o slide, todo o esboço, aí chega na hora, às vezes 80% que ele falou não foi o que ele planejou ou o que você planejou em casa. É exatamente o que Deus coloca no seu coração ali no momento. Eu, por exemplo, eu fiz um esboço, eu não trouxe, e às vezes Deus faz isso com a gente, né? Vai lá e faz, porque eu vou te dar o discernimento para falar sobre mim. E é assim que funciona. E a parte de você aprender de Deus, que é buscar na palavra e de servir, é o que eu quero chegar aqui nesta manhã, né? Você precisa entender que você precisa aprender mais a palavra de Deus e se entregar. Com o mesmo ânimo que chega o menino na embaixada, cantando as músicas igual um maluco, né? A pessoa fala assim: tá doido, pulando, mas não é. É porque ele se entrega de verdade, é porque ele está vendo que aquilo ali faz bem para ele. Às vezes no início ele nem sabe que é Jesus ali, mas no final ele vai começar a entender e vai ver que aquilo faz bem para ele. E aí ele vai querer passar para outras pessoas. E é assim que o evangelismo acontece. É quando a criança se entrega e está aí para falar isso para outras pessoas. Foi assim que eu entrei no reino de Deus. E eu sirvo com o maior carinho, o maior amor. Eu não vivo
para fazer as obras para a igreja, eu não vivo para fazer as lives para a igreja, eu não faço isso para a primeira igreja Batista São Sebastião, né? Eu não faço isso para buscar prestígio, né? Eu faço isso porque Deus me colocou uma missão que é servir a casa do Senhor, de alguma forma. E eu estou aqui como sonoplasta, como uma pessoa que está aí, estava na embaixada, né? Fiz a embaixada, aprendi mais sobre Deus e hoje eu estou dentro da igreja e o meu servir é esse. E se Deus me chama para outras coisas, eu vou também. Esses dias me deram o desafio de fazer uma reflexão aí para as crianças, me deram um texto bonitinho, foi difícil fazer, foi, mas eu como Jesus no coração, eu falei, não, se é para fazer, é porque falaram comigo, não é porque sobrou eu, é porque Deus pediu para me fazer. Então você tem que pensar da mesma forma. É difícil, mas você precisa exatamente pegar aquela inocência da criança. A criança quando abraça, quando você dá um brinquedo para ela, ela fica doida. É a mesma coisa com o cristão. E você tem que sempre andar alegre. Você tem que sempre pensar que a vida com Jesus é muito feliz. E tem um cântico que fala sobre isso também na Baixada, que é Eu Ando Sempre Alegre. Vamos cantar essa? Essa é boa. Você fala sobre aquele momento lá que a criança chega na escola e o amigo dele pergunta por que você tá feliz. Ele acabou de chegar do congresso, 20 medalhas aqui no peito e ele não sabe explicar. Vamos lá. Eu ando sempre alegre e vou dizer porquê. Eu sou, o que eu sou? Embaixador. Firmei este propósito, pra Cristo viverei. Sou embaixador do Rei. Alguém me perguntou por que eu sou feliz. Eu sou, o que eu sou? Embaixador. Firmei este propósito, pra Cristo viverei. Sou embaixador do Rei. Eu visto essa camisa da organização. Eu sou, o que eu sou? Embaixador. Firmei esse propósito, pra Cristo viverei. Sou embaixador do Rei. Viu aí como funcionam as coisas? Eu visto essa camisa da organização. Eu sou o que eu sou? Embaixador. Firmei este propósito, para Cristo viverei. Sou embaixador do Rei. E você? Vai falar a mesma coisa? Vai cantar essa música aqui? Vai andar sempre alegre, né? Só um minutinho, irmãos. Estou emocionado. Eu visto essa camisa da organização, eu sou embaixador, firmei este propósito, para Cristo viverei. Sou embaixador do Rei. E você, vai vestir a camisa também? Vai querer ser o embaixador do Rei? Como aquela criança que acabou de chegar na embaixada, vê um congresso, um mundo ali, e se diverte, faz tudo, e você tem a certeza de que aquilo ali foi para Deus. Isso é muito prazeroso, irmão. E quando eu conheci a Jesus Cristo, eu diria que para mim um dos momentos mais bonitos, né, foi a noite de conversão, que foi no Congresso dos Embaixadores, que foi no acampamento no Anver, né? Isso foi em 2005, se eu não me engano, se eu não estiver aqui, né, a mente estiver funcionando direito. Isso foi em 2005 no Anver. Eu fui pela primeira igreja batista do Guará e eu vi uma coisa maravilhosa aqui num cântico que a gente vai cantar agora, que para mim é uma das músicas mais bonitas dos Embaixadores, que é Compromisso Real. E o compromisso dos embaixadores, ele diz muita coisa a respeito da vida do embaixador e também da sua vida, como cristão, óbvio. E naquele momento que eu escutei aquela música e eu cantei, como às vezes eu estou ministrando louvor aqui e peço para você cantar, que é refletindo na letra, que é para você ter noção do que você está cantando, que às vezes você está fazendo um pacto ali e nem sabe, né? O pessoal ali faz o pacto ali e nem sabe o que está falando, às vezes está cantando a música, né? Não sabe nem o que está cantando. E não é culpa de ninguém, né? Mas às vezes é bom a gente prestar atenção no que a gente canta. E aquele momento foi maravilhoso, foi um momento que realmente eu falei, acho que eu quero ser cristão, eu vou entregar minha vida. Antes eu era católico, passei a ser cristão devido à embaixada, né? Foi quando eu conheci a Jesus verdadeiramente. E Deus tem abençoado minha vida e hoje eu estou aqui, na primeira
Igreja Batista São Sebastião. É tão bonito isso, porque a gente vê que quando eu me converti, era eu e mais dois primos, né? Era um vizinho meu da frente, o Felipe Alcântara, né? Mandar um abraço até para ele, deve estar assistindo a live, porque eu vou obrigar ele a assistir a live. E eu fui convertido por causa do Jogo da Vida. Sabe o que é Jogo da Vida? Já jogou o Jogo da Vida? Eu nem conhecia. Aí, uma vez lá, ele estava jogando, aí ele me chamou para jogar. Eu falei, vamos jogar aqui Jogo da Vida, pra vocês entenderem o que é o serviço real. E isso a embaixada já existia, né? E aí ele apareceu lá. Se não existiu, eu não lembro. Aí ele apareceu lá e me chamou para jogar Jogo da Vida lá. Era meu vizinho, né? Aí beleza, a gente jogou, aí ficou jogando. Aí depois eu chamei meus primos, que moravam na mesma casa que eu, assim, né? No mesmo lote. E aí eles foram... Aí eu chamei, vou chamar meus primos aqui para jogar. Aí acabou que a gente ficou jogando, virou aquela amizade e tal. E aí depois ele chamou a gente para ir para a igreja. Foi quando a embaixada estava lançando, eu acho. Na época eu acho que eu tinha 8 anos, não podia entrar ainda, né? 8 anos não podia entrar, depois eles adaptaram para ter os valentinhos, né? Para quem conhece aí, vai saber o que é. E foi quando eu fui para a igreja, comecei a entrar ali. E hoje, o que aconteceu, né? Esse meu amigo que foi convertido, hoje ele continua na mesma igreja, hoje ele toca violão lá na Pibi-Guará, o Matheus deve conhecer, Felipe Alcântara. Gente boa demais, muito engraçado ele, um abraço também. E os meus 2 outros primos, eles 2 foram para Goiânia, fundaram uma igreja lá, né? Eles fundaram mesmo, eles começaram na igreja, aí abriram outra igreja, se eu não me engano, e começaram a embaixada lá. Na verdade, não fundaram a igreja, senhores, fundaram a embaixada, não tinha embaixada lá, eles levaram a embaixada para lá, onde eles conseguiram criar uma organização imensa lá em Goiânia, né? Conseguiu conquistar mais de, eu acho que se eu não me engano foi mais de 150 crianças no decorrer que eles estavam lá. E depois esse meu amigo Kleber viajou para Blumenau, ele foi trabalhar lá e conseguiu entrar na igreja, já estava começando a fundar a igreja, os meninos lá, e foi para lá e assim, eu vim para cá, ajudei o Mauro a fundar a embaixada aqui também, né? E olha só como é que funciona a vida do cristão, o servir quando você se entrega. É dessa forma que funciona. E o irmão tem que aprender que a vida nos coloca nessas situações. Às vezes o servir é aquele momento exato, mas você sempre tem que estar disposto. Porque daqui 15, 10 anos Deus vai precisar de você e você tem que falar sim. E você vai ter que falar sim, porque não tem não. Porque se você falar não, não tem não. Tem que falar sim. Afinal, você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e essa guerra não é fácil. Certo? E para finalizar, vamos cantar aquele cântico, então, Compromisso Real. E mais uma vez eu vou pedir para os irmãos notarem a letra dessa música, que essa música é muito linda. Justamente o nome dela já fala, né? O compromisso real, o compromisso do embaixador do rei, que é o compromisso com Jesus Cristo. Servir a Cristo
colocando Deus no coração de vocês e das nossas crianças, nossos filhos em casa. Amém? Vamos orar para encerrar esse culto. Senhor Deus, nossos pais, estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por este dia, Te agradecer por esta manhã. Senhor, esteja nos abençoando, nos guardando, esteja colocando o Teu espírito de embaixador nos corações de nossos irmãos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para que eles sejam sempre dispostos a servir Teu nome, Pai. Dispostos a estarem ali aprendendo mais a Tua palavra, conversando mais contigo através das Suas orações, das nossas orações, e que o servir deles seja o id também de pregar e espalhar o Teu amor pelas outras pessoas. Seja abençoando este dia, seja abençoando o resto do nosso fim de semana. Abençoe os departamentos, abençoe os jovens nessa igreja neste mês, seja colocando Tuas mãos sobre eles, para que no final das contas seja somente para Ti a Tua obra, Senhor, somente para Ti, não tem outro motivo, não é para crescer nada, não é para aumentar a nossa visibilidade, é somente para aumentar a Tua visibilidade, Senhor. Isso que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de a gente finalizar, eu vou passar agora a palavra para um amigo nosso, um embaixador antigo também, que é o Luiz Felipe. Acho que ele tem a participação dele aqui também. Eu acho que é válido deixar a participação desse embaixador, um menino que quando chegou na embaixada a gente colocou um desafio, que era decorar o versículo Esther 8:9. Eu não sei se vocês conhecem Esther 8:9, é o maior versículo da Bíblia, né? Hoje aí, que ninguém vai mexer na Bíblia, é hoje e sempre, né? Com certeza. E ele decorou o versículo, né? E até hoje eu estou devendo uma medalha para ele, que eu falei que ia entregar a medalha para quem decorasse isso aí. E ele acabou pedindo para ele gravar um vídeo, né? Eu falei para ele não ler, ele disse que não leu, ele gravou o vídeo. E eu vou deixar esse vídeo com vocês aqui, tá bom? Depois a gente volta com um cânticozinho. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E, segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia 127 províncias, cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Esther 8:9. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou